Capoeira Besouro, Mestre Batata na Califórnia. Os Guardiões da Capoeira, Mestre Flecha em São Caetano do Sul, São Paulo. Capoeira Sul, Mestrando Paraíba, em Guaíba, Charqueadas, Rio Grande do Sul. E o Instituto Capoeira Veteranos apresenta a TV Sabará com a live no Pé do Berimbau. E nesse início de noite nós vamos falar sobre o maracatu. O percussionista vai estar conosco agora. E agradecemos também a Ana Lúcia Oliveira, o João Besorro. Sejam todos bem-vindos à TV Sabará, ao vivo, com o nosso grande convidado da noite, o mestre Felipe Romano, mestre de maracatu, do Maracatu Quiloa, músico, percussionista, multi-instrumentalista, produtor musical, estudioso, difusor da cultura popular brasileira desde os anos 90, formado na Faculdade Paulista de Arte, a FPA, em música. E vamos conhecer um pouco mais desse mestre do nosso maracatu, essa tradição fantástica, que também é um segmento da nossa nobre arte capoeira, mas com quem sabe. E é ele, mestre Felipe Romano. Boa noite, e as considerações iniciais é com o senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, agradeço o senhor, mas a gente é da mesma idade aí, podemos falar você, ou mestre, como preferir. É um prazer, uma satisfação, que bom que deu certo esse agendamento que a gente já havia tentando de um tempo, e agradeço a oportunidade e estou disponível para a gente poder conversar um pouco mais da relação dessas duas manifestações importantes, que é a capoeira e o maracatu. Uau, fantástico, desde já a recíproca é verdadeira, né? E fica aqui a minha retratação, porque é a fórmula da pronúncia, senhor, não é referência a ser velho ou não, que nós não temos essa visão, mas foi de maneira que eu aprendi com meus pais, que na verdade é o pai que eu tive, é o meu mestre de capoeira desde 85, a gente tem essa forma de expressar, mas vou lhe chamar de você, conforme você gosta, e também agradecendo a companhia da Ana Lúcia. Ana Lúcia de Oliveira é a monitora do grupo Sinhá Bahia, de capoeira, do Mestre Cabeça, no Rio de Janeiro, o Besouro da cidade de Coração de Jesus, em Minas Gerais, Matheus Araújo, o Henry Leonardo, o Alex Silva, a todos que estão conosco, a nossa gratidão, ao Cauã. E no decorrer do nosso bate-papo, teremos o privilégio de citar todos os nossos companheiros aqui, a sua companhia. E nos diga se o som, a imagem está nítido, isso é muito importante. Mas, mestre, para nós iniciarmos essa nossa conversa no Pé do Berimbau, em 2006 o senhor consolidou a sua trajetória nas manifestações tradicionais e em 2008 nos maracatus de Pernambuco. Compartilhe essa trajetória conosco. Bom, a trajetória minha com o maracatu, né? Ele se inicia em 2003, mais como um curioso, né? Que a gente encontrou um grupo de amigos aqui em Santos e começamos a estudar ritmos e culturas da cultura popular. E numa das vivências que a gente tinha uma oficina que acontecia de uma professora da Unicamp, que ela vinha dar danças brasileiras. E minha irmã era produtora dessa professora, e essa professora precisava de um percussionista para a aula dela. Então eu acompanhei ela cerca de um mês, nas vivências ela vinha de Campinas, e eu era o percussionista da aula de dança. Aí nessa aula de dança, foi juntando uma série de pessoas com interesse, né, na cultura brasileira, porque cada aula ela abordava uma temática. E aí quando terminou as vindas dela de Campinas, essas pessoas que tinham criado um vínculo, falaram, vamos se encontrar então, era aos sábados, vamos se encontrar no outro sábado, e aí a gente faz por conta nossa, vamos falar. Aí teve um dia que, nesse sábado seguinte, a gente falou, então vamos falar sobre maracatu. Naquela ocasião, eu sabia muito pouco ou quase nada, mas tinha uma outra integrante que também chegou a fundar o Quilô, a Melina Cabral, que tinha vivências, já tinha tido oficina com um dos mestres importantes do maracatu, que é o mestre Afonso. E aí eu juntei, por já ser percussionista, juntei algumas coisas que eu tinha aqui, o surdo da minha bateria, o cobel da minha percussão,
a caixa, aí ela juntou um tambor que ela tinha, a gente fez, nesse momento, o primeiro encontro do que veio a ser o Quilô. Então isso começou em 2003. E aí a gente passou, não falando de 2003, por mais que seja aqui nos anos 2000, a internet tinha outra, o senhor sabe bem, né? A internet tinha outra relação, né? A gente não tinha a facilidade que a gente tem de entrar no YouTube, de buscar, eu quero conhecer sobre a cultura tal, fazer uma pesquisa superficial e ter uma breve noção. Não tinha. Então a gente tinha que perguntar para amigos, ter a oportunidade de pessoas que já tiveram contato com isso, e naquela ocasião a gente separava, dividiu esse primeiro encontro, né? Ela ia dar uma parte da aula e eu ia dar outra parte da aula. E aí a minha pesquisa, eu tinha um programa na UOL, né? Que era o Rádio UOL. E aí o Rádio UOL, que eram alguns segundos de áudio, e na Rádio UOL tinha alguns sons dos maracatus pernambucanos. Aí foi o que eu consegui ouvir. Mas naquela ocasião, a gente tocava a música de um maracatu e o canto de outro. Misturava tudo sem ter muita noção, porque era tudo no começo. Então começou assim o que se veio a tornar o Quilô. Então de 2003, a gente aí teve mais oportunidades de encontrar outros fazedores de cultura, né? Subimos inúmeras vezes para São Paulo, no interior, onde já existia um pouco mais, alguns grupos tinham mais pesquisa, e fizemos essa conexão. E aí, em 2006, a gente já estava consolidado como Quiloa e tinha encontros semanais. Resolvemos fazer o que então hoje é o cortejo, mas naquela ocasião era o primeiro arrastão. E aí a gente fez esse arrastão em 2006 e logo na sequência, no término desse arrastão, a gente foi para Pernambuco pela primeira vez. E lá a gente teve a oportunidade, eu falo a gente porque eu e a Carol Real, que é batuqueira fundadora até hoje, né? Minha companheira, fomos a Pernambuco e tivemos nosso primeiro contato com as nações, né, de maracatu. E lá foi realmente a cabeça da gente tomou outra dimensão. E aí voltamos para cá, fizemos as conexões com os mestres, chamamos o mestre Chacon Viana, da Nação do Maracatu, Porto Rico, e em 2008, eu indo para Recife, o mestre veio em 2007, indo para Recife, o mestre fez um convite para eu fazer parte e integrar a Nação do Maracatu, Porto Rico. E aí foi uma experiência, assim, muito emocionante na época, porque a gente aqui era um entusiasta, um curioso, trouxemos uma representação importante da cultura, viu no trabalho da gente uma perspectiva, e aí começamos esse intercâmbio que se estende. Faz 2 anos que eu não consigo ir para Pernambuco, mas eu fui para lá por 17 anos seguidos, assim, participei de inúmeras ações. Então, assim, o Quilô vai fazer 22 anos. Então, começou lá em 2003, em 2006 a pesquisa aprofundou, e em 2008 a história entrou com mais fundamento aqui. Então, basicamente, na linguagem do maracatu, tentar resumir quase 22 anos em alguns minutos é bastante complexo, mas pelo menos deu uma introdução. Fantástico, mestre. Gratidão em compartilhar conosco. E queremos agradecer também a companhia do Gil do Brasil, a contramestra Bisnaguinha, em Rio Grande do Sul, Gravataí, o mestre Binha, na França, nossa companhia, audiência com o Philips Boni. Também temos aí o contramestre Frajola, Gadal Capoeira, mestre Índio Moraes, o Cauê, a Ana Lúcia Oliveira, a todos do Sinhá Bahia de Capoeira, do mestre Cabeça, no Rio de Janeiro, o Liminha Sena. E lembrando, se você ainda não é inscrito, siga aqui no nosso canal. Aqui você assiste as melhores entrevistas com personalidades, os mestres da capoeira, personalidades do samba chula, do maracatu, hoje como estamos aqui, e pedimos também que siga os nossos patrocinadores que sustentam a nossa programação, @Mestre Flecha, @Mestre Batata, Sul Capoeira e @Instituto Veteranos, e também siga o nosso mestre, @Felipe Romano.
que você vai encontrar e conhecer mais sobre a musicalidade, sobre o maracatu pernambucano e muitas coisas interessantes referente à musicalidade. É como o senhor ressaltou, você ressaltou, o Maracatu Quiloa nasce em 2003, né, com essa performance, e ressaltando que é o primeiro maracatu na Baixada Santista, não é isso mesmo? Isso. Compartilhe conosco aí. Isso. Tem uma... Às vezes os mais velhos falam assim, quando tudo era mato, né? A gente estava aqui começando. Maracatu, Quilô é o Maracatu Santista, e tem as referências e aprende muito com a matriz lá em Pernambuco, mas desses anos todos a gente vai tendo e desenvolvendo características, né? Dialogando com o maracatu, é uma manifestação muito viva, né? A gente entende que nada é igual nos lugares, né? Então, nesse papel que a gente tem aqui, desse processo, a gente ressignifica as funções, né? O maracatu, ele vem da festa da coroação dos Reis Negros, né? Então, a gente tem uma corte, e essa corte começa num contexto de compreender a importância desse momento que era o rito da coroação dos Reis Negros, que surge num momento de perseguição, que a escravidão foi a maior tragédia que eu entendo da humanidade, e nesse país aqui foi o último a abolir a escravidão, foi encontrando um monte de estratégias para conter as revoltas, ao invés de eles darem liberdade, né, para o povo africano, o povo negro que estava escravizado, eles foram protelando. E a coroação dos Reis Negros surge nesse momento, né, de uma instrumentação de controle, e aí que era 4 dias podiam escolher os seus reis, suas rainhas e festejar a festa da coroação. Então, isso é um contexto que existe há quase 400 anos atrás, e na linguagem do maracatu ressignifica 220. Então, o Quilua, quando vem com 22 anos de pós esse período, ele não tem o mesmo contexto social, né? Ele não tem não dá para a gente fazer somente uma encenação. Então, a gente dialoga com o tempo de hoje, com a representação que a gente tem. Então, a gente tem, do começo do Quilô, quando a gente fala que é o primeiro maracatu, porque ele tem uma série de desenvolvimentos. Então, a gente hoje tem a nossa rainha, a Simone Santos, né, que é uma importante liderança. Hoje ela estuda serviço social, então ela é uma representativa muito importante desse trabalho que a gente tem. A gente tem outras lideranças aqui, que é a Vanessa Rego, que é a coordenadora da dança. Então, a gente, do primeiro até o dia de hoje, vai expandindo e vai compreendendo esses papéis e ressignificando esse espaço que lá atrás o maracatu começa num contexto, a gente mantém essa boa parte dessas questões, mas dialoga com o tempo de hoje. Então, é importante ser o primeiro, mas é importante estar sempre em conexão com o tempo de hoje. Uau, fantástico, gratidão em fazer essa explanação. Agradecemos a nossa companhia com esse grande ícone da capoeira, o mestre Carranca, em Belo Horizonte. E estamos aqui com o mestre Felipe Romano, mestre do maracatu quiloa, músico, percussionista, multi-instrumentista, produtor musical, estudioso e difusor da cultura popular brasileira. Enfim, o grande mestre Felipe Romano. E assim, mestre, fazendo uma analogia, porque sou mineiro, né? E nós conhecemos o Congado de Minas, chamamos alguns de terno. E no maracatu? Aprofunda mais para nós, é chamado de terno, como que é as tradições, como que o senhor falou, ressaltou aí, que é preservando a essência, né? Mas também se adaptando aos tempos atuais. Mas compartilhe para a galera entender o que é o maracatu, um pouco aí para a gente poder estar transmitindo aos nossos telespectadores, a Lua Nagô, o mestre Cabuzá em Salvador, na Bahia, para a galera aí estar interagindo e saber como que fazer aí, como que se faz, se trabalha as tradições, né? Se é terno chamado, como funciona aí. Perfeito. O senhor fez uma relação ótima com relação a isso, né? Porque as congadas, os moçambiques, que são presentes aí em Minas Gerais, eles têm uma relação direta, porque esse instrumento de controle, que foi a coroação dos Reis Negros, ele foi tendo contextos culturais regionais, né? Em Pernambuco, na capital,
essa organização de reis e rainhas coroadas se deu pelo maracatu de baque virado. Na Zona da Mata, se deu pelo maracatu de baque solto. No Sudeste, especialmente em Minas, se dá como as congadas e moçambiques, né? Que são outras maneiras de fazer a coroação de reis negros e mantendo a tradição da festa do batuque, mas também contextualizando com aquele povo vinha de que lugar, né? Então, por exemplo, tem uma referência, quando você vai falar de congada, na tradição do maracatu, ele se traz a coroação dos reis do Congo, mas nem todo africano que estava aqui era oriundo do Congo, né? Então, alguns pessoas que faziam parte da coroação dos reis do Congo falaram, reivindicaram, olha, mas eu vim de Moçambique. Então, por exemplo, em Minas tem os moçambiques, que são outras. Mas se a gente for entender que a nossa miscigenação e a origem do povo africano, ele é diverso, né? Que a África é um continente gigantesco e vieram pessoas de diversos lugares. Então, a gente entende que quando a gente fala de maracatu, a gente fala em compreender essa coroação, mas também construir essa diferença, podemos dizer assim. Então, todos vêm do mesmo lugar, todos seguem assim. Na congada, eu não sou especialista. Mas tem um amigo meu, que bastante presente aqui no trabalho do Quiloa, um grande compositor, um músico internacionalmente conhecido, que é o Sérgio Pererê, que ele é um rei do Congo, e ele é o representante de Chico Rei, é um mineiro, que ele fala uma coisa assim, mais importante do que a gente entender exatamente qual etnia que os nossos antepassados vêm, porque é uma história totalmente fragmentada, as pessoas, suas memórias foram apagadas propositalmente. Quem tem a oportunidade de ir atrás em busca de DNAs e outras coisas é importante, mas em linhas gerais, se a gente entender que quando a gente faz a coroação do rei do Congo, ele representa o Congá, a união, então ele deu uma ressignificação muito importante para a coroa do Quiloa, né? Que essa coroa, ele é a coroa da união. Então, a gente entende que a nossa rainha e nosso rei, eles vêm para celebrar essa junção de pessoas de diversos lugares, de diversas características, de diversos contextos históricos, a compreender parte da sua ancestralidade por meio desse lugar. Então, falando nesse princípio. E indo para um princípio de nomes, né? A gente não chama de terno, né? A gente tem uma organização. Quando sai para a rua, no cortejo, a gente tem o rei e a rainha, né? Aí tem a guarda da rainha, que protege, não sei se você já teve referência de poder ver, mas tem 2 soldados que estão ao lado dela. Aí a gente fala assim, pô, maracatu é uma manifestação brasileira de matriz africana do estado de Pernambuco, que sai com uma coroa com a roupa da corte portuguesa. Para quem está olhando de fora vai falar, meu, que misturação toda é essa? Se a gente pensar que essas manifestações de matriz africanas ainda são perseguidas, mas se você contar historicamente muito mais, era a forma que era permitido para que você pudesse sair com parte da sua tradição travestida de uma roupa da corte portuguesa. Então, embaixo dessa rainha existe uma liderança, como existe hoje, ou uma liderança espiritual, como em muitos dos maracatus pernambucanos, que as rainhas eram lideranças espirituais, e alorixás, né? As mães de santo que a gente chama. Então, você botava uma mãe de santo com uma roupa da corte portuguesa e ela ia para a rua para preservar parte da sua cultura e da sua tradição. Porque quando a gente fala de maracatu, a gente fala de música de terreiro, de candomblé. E não existe um candomblé de rua, mas a gente pode ir à rua trazendo essas tradições, essas manifestações, ainda mais naquela época que era assim, de uma forma travestida. Então, quando se cantava certas coisas, tinha, ao exemplo, a capoeira também tem um pouco de falar nas entrelinhas. Então, a corte do maracatu, ela é uma questão também de estar nas entrelinhas. E aí com os nomes. Então, a gente sai com a rainha, aí os guardas da rainha, que uma curiosidade que eles têm, a gente chama que quem guarda a rainha são soldados romanos. Aí você vai piorar mais ainda, porque a gente vai falar assim,
corte portuguesa, um soldado romano, o que isso tem a ver? Porque a forma de ressignificar os papéis com a religiosidade também está nisso. Então, por exemplo, Dona Santa, que foi uma importante rainha histórica dos maracatus, ela era filha de Ogum e queria homenagear Ogum. Só que não poderia, naquela época, colocar Ogum, porque não era permitido. Então, o que Aí, que ela... semelhante ao sincretismo, podemos Aí, ir nesse ponto? exatamente, ela encontrou uma alternativa, que foi botar o soldado romano, que tinha algumas características que se tinha no Ogum, para que se pudesse. Então, no desfile do maracatu, quando quem é a guarda da rainha é um soldado romano, que na verdade representa Ogum. E a rainha representa Inhansã e o rei representa Xangô. Então, quando a gente olha para uma roupa da corte portuguesa, a gente tem todos esses elementos, né? Que estão... E uma série de outros elementos. Hoje, a gente tem um pouco mais de abertura e liberdade para poder levar a religiosidade mais à frente. Então, a Vanessa Rebe, que eu citei anterior, é a coordenadora da Ala dos Orixás, que é um grupo só de mulheres negras dentro do Quiloa, que desenvolve uma pesquisa sobre as tradições, os elementos dos orixás, tudo que envolve os orixás, a dança, a cultura da comida, enfim, das folhas, de todos esses elementos que acontecem em vivências para elas e para os integrantes, né? Para a gente aprofundar mais sobre o elemento orixá e sai com esse orixá representado dentro do cortejo do Quilô. Então, a gente tem parte de uma tradição que existe há mais de 220 anos e tem parte de um novo comportamento que agora já se torna uma tradição, que é a ressignificação e a implementação de elementos que a gente entende hoje que as pessoas compreendem mais. Ainda tem os radicais em outros lugares que dizem, no começo do Quilô, a gente saía à rua e falava, chuta que é macumba. Hoje não fala mais chuta que é macumba. Vai, pede licença, agradece e louva a nossa macumba. Então, outros contextos, para que a gente pudesse chegar aqui hoje, muitos dos nossos antepassados sofreram, deram sua vida para isso, e a gente busca sempre lembrar e sempre transformar essa parte para que cada vez mais essa manifestação seja compreendida, sentida e respeitada. Fantástico, espetaculares para a nação, mestre, e realmente, né, muito sangue foi derramado para hoje estarmos aqui podendo estar sendo um divulgador dessa manifestação cultural, das nossas tradições, dos nossos ancestrais. E queremos agradecer a participação, a companhia da Creinir Malta, a Isa Brinão, professor Jandão, no Rio de Janeiro, o Diego Trocado da Muzenza, Andrales, o Rock Brown, o Michel Lon Pessoa Silva, o Taure Guinago, o mestre Cabuzá, em São Salvador, Bahia, em Belo Horizonte, mestre Carranca, Cauã, o Gildo Lemes, a Liminha Sena, contramestra Bisnaguinha, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Se você ainda não é inscrito, siga o nosso canal, Mestre _ Sabará _ Capoeira, os nossos patrocinadores, @Mestre Flecha, @Mestre Batata, @Instituto Capoeira Veteranos, @Sul Capoeira e do nosso convidado também, Felipe Romano. A Creinir está dizendo, grande Felipe, a pequena CMC também aqui conosco. Sejam bem-vindos. Estamos com o mestre Felipe Romano, mestre do Maracatu Quiloa, de Santos, litoral paulista, para o mundo, falando um pouco aqui. É uma trajetória há mais de 20 anos, não dá para ser explanado em poucos minutos, mas já fica aqui o convite para o mestre retornar e a gente ampliar esse conhecimento referente à manifestação do maracatu. Mestre, eu vou formular outras perguntas agora referente ao maracatu. Quantos integrantes, o número mínimo é? E esse que o senhor falou aí, o romano, o soldado, quantos os cargos, né? Como que se dá a credibilidade do cargo? Tem um fundamento, um aspecto religioso, não é isso? Tem uma escolha, como que funciona. E
e também para completar o que significa a palavra quiloa, né? E aí o mestre responde, e você que está em casa também tire as suas dúvidas, aproveite que estávamos aí garimpando aí o mestre Felipe Romano há uns 2 anos já. Bom, vou tentar organizar. Primeiro, mandar um abraço para as pessoas do Kleiner, que falou grande. Kleiner é um rapaz. E aí, assim, você falou de voltar, super aceito o convite. E também estendo o convite para as outras lideranças importantes dentro do Quilô, né? Hoje eu entendo que eu estou aqui como o Felipe, mas pensando no Quilô, a gente tem, já deixo aqui de aberto a Simone, a Rainha, e a Vanessa, as nossas referências importantes aqui. E agora, respondendo a outra pergunta, vamos lá, pergunta de novo, a segunda, para eu tentar responder todas. Foram muitas Tá, de vou uma. agradecer aqui primeiramente ao mestre Fábio Chapéu de Couro, Cafofo das Artes, o Dantas Verton, mestre Carranca, em Belo Horizonte, está parabenizando o nobre mestre Felipe Romano por explanar as questões aí, o tema do maracatu. E a Lembrei. pergunta formulada, mestre, é assim: Lembrei. a primeira é quantos integrantes Perfeito. para sair o cortejo. A segunda é referente aos cargos, né, Tá. que tem no cortejo, qual o critério, porque tem um fundo religioso, se tem esse critério, e o significado da palavra quiloa. Perfeito. Vamos lá. Então, vou responder. Não tem um mínimo para isso acontecer, né? O Quilô, ele tem uma corte, né? E essa corte, ela surge pela necessidade de a gente compreender a cada tempo que passou desses 22 anos, qual é o significado desses elementos. A gente não de forma aleatória chega a falar, agora hoje vamos botar tudo. Não, a gente foi entendendo. Olha, primeira coisa, vamos ter pessoal dançando. Como que a gente pode ter? Por que significa esse papel da dança? Então a gente, no primeiro momento, incluiu o que a gente chama de chitão, né? Que tem uma representação de uma mulher na história dos maracatus, né? Pernambucanos, tem uma mulher chamada Catirina, e a Catirina, ela era foi escravizada e ela gostava de dançar. E quando ela saía dançando nos batuques, ela conseguia expressar um lampejo de liberdade. Então, o maracatu adotou, por conta desse elemento histórico do maracatu, que representa as catirinas, hoje a gente chama de chitão, mas é a mesma função, essa dança da liberdade. Então, a gente incluiu, nesse primeiro momento, a dança do chitão. Então, foi chegando o primeiro elemento de dança. Tinha o batuque e aí depois a dança. Aí, conforme os anos foram passando, a gente foi entendendo que a gente tinha uma liderança importante aqui e ela tinha uma compreensão da potência de ser uma referência, e aí a gente incluiu a corte. E aí, isso por orientação dos mestres pernambucanos, falou, acho que é importante o Quilô expandir para ter uma corte, e essa corte vem também da importância dessa representatividade. E volto a falar assim, não porque a gente achou bonito quis colocar, né? Aí a gente, a cada passo que ia, ao exemplo, quando falei do soldado romano, a gente tem uma rainha e um rei, então a gente precisa guardar isso, preservar, cuidar, e como esse elemento, e aí a gente vai compreendendo essa função histórica, né? Aí a gente, tem as baianas de branco, que representam as baianas de branco? Representam as filhas de Oxalá, aí a gente vai, inclui elas dentro, e aí debate em mostras, que é um evento que a gente faz, a mostra Cortejo do Quilô. O Cortejo do Quilô é um evento que hoje a gente saiu agora em 2025 com 220 integrantes aproximadamente, né? Dentro de batuqueiros, catirinas, corte, ala dos orixás, baiana de branco, baiana rica, todos os elementos que o nosso maracatu tem, né? E aí, então a gente tem 200 e pouco. E não é uma coisa que a gente foi cumprindo vaga, né? A gente foi entendendo. Lógico que, e aí a gente tem pessoas nesses 20 e poucos anos que tem um compromisso em estar presente nesse cortejo. Então não tem um mínimo, eu acho que tem na nossa compreensão, cada vez que a gente vai abrindo espaço para compreender esse elemento, a gente vai e inclui ele. E aí é um processo de compreensão que é infinito, né? Cada hora a gente vai tendo outro significado, mas mantendo essa referência de quem
colocou primeiro, a exemplo dos soldados romanos, que é a Dona Santa, a exemplo de colocar a armação, que foi Dona Elda, e aí a gente vai compreender elementos históricos. Então é isso, respondi essa. Agora, o nome Quiloa, né? Talvez essa aqui. Então, quando a gente começou, a gente ficou alguns meses ensaiando e não tinha nome, né? Aí a gente foi participar de um evento que um dos integrantes falou, ó, a gente vai tocar numa festa, mas aí e a gente já tinha tocado numa festa que estava escrito apresentação Maracatu. Aí ele falou, pô, eu não quero que a gente... Maracatu, vamos pôr o nome da gente. Aí ele foi lá e falou, eu já dei um nome. E ele é um cara, era uma pessoa muito... É ainda, mas não tá no Quiloa, mas era muito divertido, assim. Aí eu já imaginei que poderia vir uma coisa assim, fora de contexto. Aí eu fiz assim, tá bom, vai, fala aí o que você pôs o nome, né? E aí ele já tinha colocado um cartaz, assim, tudo. Aí ele falou, ó, Quiloa. Aí eu falei, eu acho sonoro, né? Eu achei bonito. Mas eu falei, o que isso significa, né? Na época lá atrás. Aí ele falou, ó, a gente tá falando de uma outra época, né? A compreensão do letramento racial e as compreensões que a gente ainda muito prematuramente tem sobre as questões de identidade da nossa ancestralidade, especialmente da cultura negra, ainda, para a maior parte das pessoas, está atrasado. Mas você imagina 20 anos atrás. Então, ele estava assistindo Chica da Silva e na trama da novela da Chica da Silva tinha um cara que era apaixonado por ela e sempre estava junto dela, acompanhando ela. E esse rapaz chamava Quiloa. E aí ele falou, bom, eu botei Quiloa por conta desse personagem. Eu achei, tudo bem, tá ótimo, né? Vamos seguir, sonoro e tal. Aí a gente, no passar do tempo, foi compreendendo também que nem a gente fala, tem uma música famosa do Benjor que fala Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Capindamila, Quiloa, Rebolo, que são algumas etnias do continente africano. Então a gente foi compreender, opa, também é uma etnia, né? E aí a gente sempre utilizou, assim, por muitos anos, falava que Quiloa fortalecendo a cultura popular. A gente falava Quiloa e tinha um sub-slogan, né, que a gente gostava de usar. Aí a gente foi compreendendo que na Tanzânia, lá atrás, tem um forte que chama Forte Quiloa. Então a gente foi encontrando significados do nome Quiloa posterior à escolha, né? Então na verdade o Quiloa, a gente vai descobrindo a cada vez que passa um significado mais importante ou tão importante. Então a gente vai empilhando sentidos para o nosso nome. Até hoje que a gente sabe são esses três. Eu posso ter esquecido algum outro significado. Lembrei, talvez o mais importante. O canto, que nem a capoeira, às vezes é zuela, né? Às vezes é toada, depende da... E o maracatu, quando vai cantar, no terreiro é zuela, mas quando no maracatu a gente chama de loa. Então, a gente canta uma loa. E quando a gente trouxe os mestres para cá, o mestre falou assim, eu gostei do nome de vocês, que parece que é uma referência à loa, tipo, que loa bonita, né? Aí a gente nunca tinha pensado nisso. Então, surgiu um outro nome. Então, loa é a forma que se canta os cantos do maracatu. Então, também pode ser que loa, que música bonita. Então, é isso, basicamente, que a gente entende. Uau! Fantástico, mestre. Gratidão em explanar para nós esse tema do maracatu. E referente à capoeira, na capoeira Angola é ladainha, louvação e corrido. E na regional é quadras, louvação e corrido, né? Só para ressaltar aí, para deixar registrado. E também agradecendo. Maravilha. E nós estamos aqui nessa noite com o mestre Felipe Romano, mestre do Maracatu Quiloa, da cidade de Santos. Ele é músico, percussionista, multi-instrumentista, produtor musical, estudioso e difusor da cultura popular brasileira desde os anos 90, formado na Faculdade Paulista de Arte, FPA, em música, e consolidou sua trajetória desde 2006. São mais de 20 anos, de 2 décadas, dedicado à musicalidade. E nós vamos falar mais também, porque o mestre tem um trabalho de estúdio, tem um trabalho com a dupla Varô,
onde ele é contrabaixista e percussionista. Tem vários assuntos ainda para a gente explanar, mas queremos agradecer a audiência aqui da companhia do Fabrício, é o mestrando Liu, a Capoeira Benguela está dizendo parabéns pelo belíssimo trabalho, gratidão. O mestre Luciano Milani, em Portugal, um abraço aí, mestre Luciano Milani. Professor Feijão, do Recanto Negro. O mestre Calango do Rio, lá do Rio de Janeiro, esse ícone da capoeira, está dizendo assunto interessante, por isso que vale a pena acompanhar as entrevistas. Gratidão. Um grande mestre da capoeira é o contramestre Fry, do grupo Mandinga, mestre Maurão, contramestre Fry, no Rio Grande do Sul, identidade da capoeira. Mestre Tição, no Uruguai. O mestrando Liu, a todos a nossa gratidão. E, mestre, fala para nós as atividades que são realizadas, porque existe também a Associação Cultural Quiloa, né? Fala para nós aí as oficinas, os cursos que são ministrados, a galera que participa, é infantil, é adulto, se é gratuito, tem um projeto aí de edital. Fala para nós. Bom, as ações aqui do Quiloa são divididas em algumas, cada dia da semana é uma forma, né? A gente tem alguns braços que tem vivências pontuais que a gente vai à escola, né? Que é o Quiloa Maracatu na escola. E a gente tem uma parceria forte com uma integrante da gente, no Morro do São Bento, na Escola Estadual João Otávio, que realiza um trabalho de vivência com os jovens. Então, ela está semanalmente nesse trabalho e o Quiloa dá suporte, visita e apoia de maneira independente essa ação com a educadora Audrey da Luz, né? Aí, que nem eu falei, a gente tem visitas em escolas que a gente faz conforme as nossas possibilidades e agendamentos. Aí aqui a gente tem as segundas à noite, vivências para todas as idades, mas o público que mais frequenta é o público adulto, né, nas vivências da noite. Então, eu vou responder um pouco mais rapidinho, porque daqui a pouco começa a chegar o povo aqui, né? Tem as vivências que ocorrem aos sábados com as meninas da ala dos orixás, e tem os ensaios que ocorrem às quartas-feiras. E outras ações que a gente faz em parceria com outros artistas, dando colaboração por meio da associação em ações culturais e apresentações que o Quiloa faz também. A gente organiza um evento que já existe há 20 anos, que é a Mostra de Arte, o Cortejo Quiloa, que é um evento que sai pelo Centro Histórico, né, aqui de Santos, e um evento que começou lá atrás como um dia do desfile do Quiloa, né, ressignificando e trazendo novamente a festa da coroação, né, ao nosso modo. E aí, conforme a necessidade que a gente tem de compreender cada vez mais as questões dessa manifestação, dessa cultura, a gente foi expandindo, incluindo outros artistas, outras temáticas que a gente podia debater sobre semelhanças, características. E hoje, em 2025, a gente já realizou a nossa amostra. Aí começou como cortejo, depois incluiu uma amostra. Por exemplo, a gente começou numa terça-feira e concluiu no domingo. Então, foram aí esses dias todos aí de ações em diversos lugares da cidade, né? Tanto no centro histórico como nos espaços, os equipamentos públicos, Teatro Municipal, parcerias com o Sesc, todas essas coisas. Então, a gente também produz esse evento, que a gente entende que é o principal evento que a gente tem e leva todo esse monte de parceiro, amigos e colaboradores dessa cultura com a gente. Então, isso acontece. Então, essas são todas as ações que o Quiloa faz, né? Que pode parecer pouco em uma fala resumida, mas é um trabalhão bastante grande. Então, é isso. E aí, eu acho que outra pergunta que você fez era... referente ao trabalho do áudio do estúdio Quiloa Griot, né? Importante aí a gente deixar registrado. Legal. Então, aí, como eu sou músico, antes mesmo de ter encontrado essa questão do Quiloa na minha vida, né? Eu começo a estudar música desde os 9 anos, né? Aí, vou seguindo, chega um momento que o Quiloa entrou na minha vida e capturou boa parte do meu fazer. E aí, a gente, para unir esses nossos saberes de outros lugares, a gente criou um espaço que a gente pode
registrar de uma maneira com uma qualidade e uma dedicação mais intensa. Então a gente tem esse espaço, que é o estúdio, e que, para as pessoas que tiverem interesse, estiver assistindo, o Quilô tem um trabalho bem presente nas plataformas de streaming, aí no YouTube, no Spotify, essas coisas todas, que a gente anualmente lança um álbum. Tem anos que são 3 ou 4 faixas, mas esse ano a gente está preparando um álbum mais completo. Então, e é tudo um trabalho que junta as habilidades de produtor musical, de músico de outras vertentes, e leva para essa linguagem do maracatu. Eu acho que o trabalho, em termos de arranjo, em termos de sonoridade, a gente gosta bastante, é um processo que a gente gosta, e é isso. Então a gente junta o trabalho ao compromisso de trazer uma qualidade maior para as nossas composições, enfim, isso é um dos trabalhos que se tem aqui. E aí expande para outras coisas. Você falou do Varo, né? Eu já vou adiantar um pouco essa coisa do Varo, porque a gente já está chegando perto do término. Eu vi que tinha parceiros e mestres aí de outras localidades. Então, eu, ser músico percussionista de diversas linguagens, né? Gosto muito da música latina, né? Então, o Varo, ele é um grupo de música instrumental popular latino-americana. E aí, quando a gente fala latino-americana, a gente não só pensa em cúmbia, salsa, a gente pensa em nós também, que somos latino-americanos. Então, a gente traz essas composições de uma maneira, e todas elas, a gente tem piseiro instrumental, né? A gente tem samba meio psicodélico, tem cúmbia, e aí a gente vai juntando todas as referências latinas que se tem na música, e que tem na minha bagagem, do Heitor Valim, que é meu parceiro, que é uma dupla, né? Ela é a junção dos nossos sobrenomes. Heitor Valim de Vá, né? E o Felipe Romano, Varo. A gente não estava com muita criatividade na hora, e aí a gente achou que essa combinação era o que dava, e aí agora a gente gosta desse nome, eu particularmente gosto. Então, o Varo é isso. E aí a gente também tem um trabalho forte de composições, grava bastante coisa. Eu vi que tinha pessoal aqui de Portugal, e aí a gente já participou de vários festivais importantes, e a gente fez uma viagem internacional no final do ano passado, e a gente está organizando outros lugares esse ano, e vira e mexe a gente faz apresentações, e foi muito legal levar também a música brasileira, latino-americana para outros cantos do mundo, que a gente ficou feliz e houve uma recepção importante. A gente tem em Portugal, então, um amigo de Portugal aí, mandar eu vi que você citou, não conheço, mas enfim, é isso. É o mestre Luciano Milani, de Portugal. Gratidão, mestre Felipe Romano. Estou deixando aqui o arroba do mestre para você seguir. Felipe Romano Batuca. Você pode entrar lá e falar com o mestre no seu privado, tirar informações para levar aí o Quilombo, Quiloa ou a dupla Varo. Você fica aí à vontade. E, mestre, eu quero que o senhor deixe aí suas considerações finais, agradecendo pela sua agenda corrida, mas gentilmente está cedendo aí essa entrevista, que fica registrado aqui no nosso Instagram e também lá no nosso canal podcast, no Pé do Birimbau, TV Sabará. E já aberto o convite para o senhor voltar. Também aí, de repente, a gente conseguir trazer a dupla Varo para fazer uma noite musical aí, uma tarde musical. E os integrantes do Quiloa também, em outras partes. Vamos manter esse contato, que é isso que a nossa programação se interessa em desenvolver os capoeiristas através das entrevistas, histórias e contos, respeitando os mais velhos, também trazendo a nova geração, as mulheres, as crianças, os ativistas, povos quilombolas, povos originários, atores, músicos profissionais como o senhor, representantes da nossa cultura. As suas considerações finais, meu mestre, e gratidão. Mestre, eu queria agradecer o convite e muito obrigado pela persistência, que às vezes as mensagens estavam bem próximas aos eventos mais como a mostra, então a gente não conseguia. Agora a gente deu super certo. Eu admiro bastante essa persistência e o valor importante dessa busca de dar voz, né, a artistas populares como nós, né, para poder estar levando um pouco do que a gente faz, das coisas que a gente foi tocado
se apaixonou e tornou com que isso fosse parte da nossa vida. Então, agradecer também a todos que vêm antes de nós, né? Porque se não fosse eles, a gente não teria contato disso. E entender que cada vez mais que a gente compreende isso, aumenta a nossa responsabilidade em construir esse campo, esse caminho. Quando a gente fala, era tudo mato, a gente capina para que outras pessoas possam andar por um caminho mais fácil, como nossos antepassados fizeram. Então, eu agradeço muito, parabenizo sua ação. Já tocou a minha campanha aqui, o povo está chegando. E é isso. Muito obrigado. Vamos voltar outras vezes aí. E é isso. Grande abraço. Valeu, mestre. Energias positivas. Gratidão. Axé, obrigado.